Vamos fazer alguns exercícios desses assuntos? Eu te convido, vem comigo. Na célebre experiência de Rutherford, foi verificado que para 150 partículas alfa desviadas de sua direção, haviam 1,5 milhão de partículas alfa que atravessavam a lâmina de ouro sem se desviar. Muito bem. Qual a relação de tamanho do átomo para o seu núcleo? Bem, é uma boa pergunta. Essa é a contribuição da minha filha de 12 anos. Qual é a resposta que eu devo dar? A resposta que eu devo dar, a pergunta de que estamos falando, é a relação de tamanho. A relação de tamanho entre o átomo e o seu núcleo. A relação de tamanho entre o átomo e seu núcleo é determinado por aquele feixe de partículas alfa positiva que atravessavam a placa de ouro. As partículas atravessavam direto, a tal ponto que para cada 1,5 milhão, de partículas que atravessavam direto, porque não encontravam resistência, entravam pelo vazio do átomo, 150 apenas se chocavam com o núcleo. A grande contribuição de Rutherford foi justamente provar que no átomo existe um núcleo denso que impede a passagem das partículas ou que desvia essas partículas. Se essas partículas desviadas são positivas, o núcleo é positivo. Então, parabéns, Rutherford. Você nos ensinou que o átomo tem um núcleo denso e positivo. Existe um grande vazio também. Qual é a relação de tamanho entre o átomo e o núcleo? Pronto. A conclusão é bem simples. Você elimina o 150 e você vai ter aí como resposta 10⁴. Isto é, a relação de tamanho entre o átomo e o núcleo é na ordem de 10.000. Então, se o raio do núcleo for 10⁻⁸, o raio do átomo será 10⁻⁸ multiplicado por 10⁴. Tudo no átomo é 10.000 vezes maior do que no núcleo, menos nas partículas. É o que nós vamos ver agora. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. Aquele núcleo denso e positivo seria equivalente ao Sol. E a eletrosfera seriam os planetas que girariam em torno do Sol. Os planetas seriam a eletrosfera, os elétrons, como nós vamos ver daqui para frente. Muito bem, é sobre ela que queremos a resposta. A eletrosfera é a região do átomo que, primeiro, a eletrosfera é em torno do núcleo, que é 10.000 vezes menor. A eletrosfera, de baixo para cima, a eletrosfera contém prótons e nêutrons? Não. Onde é que estão os prótons e nêutrons? Prótons e nêutrons estão no núcleo. Então, apesar de ser 10.000 vezes menor, lá é que estão as partículas, prótons e nêutrons. Letra C. Concentra praticamente toda a massa. É a eletrosfera? Não. Isso se refere novamente ao núcleo. O núcleo concentra praticamente toda a massa do elétron. Porque vamos ver a massa do átomo. Porque nós vamos ver que a massa do elétron é muito pequena. Bem, a eletrosfera é a região do átomo que contém nêutrons. Não. Os nêutrons estão aonde? Os nêutrons estão no núcleo, junto com os prótons.
Os prótons e nêutrons estão no núcleo e são chamados de núcleons. Letra B. A eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas positivas. Não, as partículas positivas são as partículas dos prótons e eles estão no núcleo. Então, essa alternativa também não é, porque as partículas positivas estão no núcleo. Portanto, eleito por aclamação, qual seja a resposta? A eletrosfera, que seriam a parte dos planetas que girariam em torno do Sol, a eletrosfera contém as partículas de carga negativa. Muito bem. Vamos fazer uma revisão, uma mexida no nome dos cientistas que até agora nós vimos. Relacione o nome dos cientistas às seguintes alternativas. Bem, nós queremos saber na letra A quem é o descobridor do nêutron. O descobridor do nêutron, recentemente, em 1932, o descobridor do nêutron foi Chadwick. Letra B. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar, aquela bolinha inteiriça sem divisão. De quem que era esse modelo? Era de Dalton. Se esse foi 1932, o Dalton é de 1808. Logo depois de Lavoisier, foi justamente para comprovar que a reação química era só um rearranjo dos átomos, que ele pensou na possibilidade do átomo inteiriço. C. Seu modelo atômico era semelhante a um pudim com passas. Este pudim com passas era o exemplo, era o modelo de Thomson. Tão logo foram descobertos os raios catódicos, os elétrons, tão logo foram descobertos os raios anódicos, os prótons, o Thomson imaginou que o núcleo seria como se fosse o pudim, cheio de prótons, e os elétrons como se fossem enfeites, como se fossem passas grudadas no pudim. É o pudim com passas. Letra D. Foi o primeiro a utilizar a palavra átomo. O primeiro a utilizar a palavra átomo foi quem? Demócrito. Isto lá na Grécia, no quarto século antes de Cristo. Muito bem. A última possibilidade. Criou um modelo de átomo que era semelhante ao sistema solar, onde o núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas. Isso é de quem? Isso é de Rutherford. Tá ficando bom, hein, cara? Muito bem! Então, vamos dar continuidade agora com os modelos de Thomson e modelo de Rutherford. Tote ao seu dispor.